Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais uma conversa, neste dia tão precioso que Deus nos deu para viver. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está diante de grandes promessas, promessas maravilhosas que foram feitas pelo Senhor Jesus Cristo nesse tempo de adoção. Adoção é a grande promessa para nós nesse dia. É ser colocado em ordem no corpo de Cristo, revestido do poder do Espírito Santo, para manifestar a glória de Deus que foi predestinada para esta hora para a igreja efesiana. Essa igreja que está sendo colocada em ordem e recebendo de Deus o manto, o anel, sendo colocada em lugar de autoridade, como uma igreja redimida, uma igreja na qual todo o pecado foi apagado, o sacrifício foi aceito e os efeitos do pecado também são anulados na nossa vida para que Deus estabeleça o seu reino dentro de nosso coração e coloque ali o grande amor de Deus. O amor de Deus é a pedra de coroa, é Ele mesmo agora, porque Deus em sua essência, Ele é amor. Ele não é outra coisa, Ele é amor. Veja, e ali está então Deus com seus filhos, com seus atributos manifestados, porquanto estavam em Deus, desde antes da fundação do mundo. Uma igreja que é chamada para a perfeição. Paulo disse, caminhemos até a perfeição. Veja, e a perfeição está em andar com Deus. Por isso essa grande promessa feita a Abraão em Gênesis 17. Mas o texto que eu quero ler está em Efésios capítulo 1 primeiro, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele. Então, a igreja verdadeira é uma escolha de Deus. Veja, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, esta palavra revela o grande plano da redenção. Veja, a Bíblia diz assim, aquele que é santo, fique mais santo. Ou seja, o efeito do pecado, o efeito da queda seria totalmente anulada nesse tempo do fim, numa igreja que está sendo edificada de fé em fé e de glória em glória para manifestar a Jesus Cristo outra vez em carne humana. Veja, ser santo, veja, um povo separado, veja, um povo em que Deus tirou de dentro do coração o desejo de pecar, tirou todo o mundanismo e estabeleceu dentro desse coração o reino de Deus. Por isso, Jesus instruiu os apóstolos e, por conseguinte, a igreja inteira a orar. Venha a nós o teu reino. Então, quando o nosso parente redentor, em Apocalipse capítulo 10, desce com esse título de propriedade, documentado, assinado, foi para dar à igreja a garantia de que seria removido de dentro do nosso coração todos os efeitos do pecado, seria feita uma asepsia, uma limpeza total pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, porque no sangue está a vida, e esse sangue, o pacto, a igreja seria colocada debaixo do pacto, ela seria circuncidada e a natureza de Deus seria injetada dentro da nossa alma, porque a única maneira de andarem dois juntos, de acordo com Amós 3:3, é que haja entre eles acordo. E para que nós pudéssemos andar com Deus, primeiro, a nossa natureza velha teria que ser tirada e injetada a nova natureza, ou seja, a natureza divina, de acordo com 1 Pedro. Então, veja, irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então esse é o grande plano da redenção, adoção. Adoção é um filho que foi provado e aprovado e é chamado de os fiéis em Cristo. Os que permaneceram fiéis com a palavra. Veja, eles são predestinados para isso,
Porque a base da predestinação foi que eles guardariam a palavra. Veja, esses eleitos, esses predestinados, chegarão à pedra de coroa, eles chegarão à plenitude da palavra, eles chegarão à perfeição. Então, Deus se apresenta a Abraão em Gênesis 17. Veja, e Abraão é o nosso pai na fé. Nós somos semente de Abraão. E tudo que Deus fez com Abraão, está fazendo com a semente eleita aqui no tempo do fim. Porque a vida de Abraão reflete a igreja do Novo Testamento aqui no tempo do fim. Veja, em Gênesis 11, Abraão sai da Babilônia, como nós também deixamos a Babilônia, de acordo com Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Veja, Gênesis 12, ele é justificado pela fé. Gênesis 15, ele é santificado pelo derramamento de sangue. Gênesis 17, Deus se apresenta a ele como o grande El Shaddai. Veja, aquele que tem seios. Porque para que ele pudesse chegar à perfeição, veja, deveria haver uma fonte aonde ele pudesse se nutrir do alimento espiritual em seu devido tempo, em ordem, para poder alcançar a perfeição. Porque sem o alimento, sem a palavra manifestada, sem a mensagem do dia, não se chega a lugar nenhum. Porque é a restauração da palavra que traz a restauração da vida, a restauração do poder, é o que coloca a igreja em ordem para a vida eterna. Então, Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Que coisa magnífica! Então o profeta prega a mensagem de alimento espiritual em seu devido tempo, falando do grande El Shaddai, porque no hebraico, quando Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso, a palavra lá é El Shaddai, como aquele que tem seios, como uma mãe dá de mamar ao seu bebê, ao seu filho. Em outras palavras, Deus está dizendo a Abraão que para alcançar a perfeição, primeiro, ele tem que se nutrir da palavra. Segundo, descansar nas promessas. Ele era um velho de 100 anos, sua esposa tinha 90 anos, as forças haviam acabado, ele tinha chegado a zero, ele não tinha como ele ter o filho da promessa. Da mesma forma, nós aqui no tempo do fim, é um grande paradoxo, uma igreja como nós, alcançar a plenitude do Espírito Santo? Só há uma resposta, é a eleição e a predestinação, alcançando a meta, a adoção. Veja, mas para tanto, temos que alcançar essa graça de encontrar a fonte. Veja, onde está a fonte? Veja, o Espírito Santo é como uma fonte, é como um poço artesiano. Por isso, ele se apresenta a Abraão no final da jornada. Abraão tinha 90 anos, então Deus se apresenta à igreja aqui no tempo do fim, no final da jornada, no fim dos tempos, como a única fonte de poder. A única fonte de poder, a única fonte de vida eterna. Não há poder fora da mensagem, não há poder fora da palavra, não há poder na filosofia, não há poder na interpretação humana, não há poder nas tradições, só há poder na palavra manifestada. Deus agora manifestado no meio do seu povo. Por isso prega o profeta alimento espiritual em seu devido tempo. Em que tempo? No tempo em que o julgamento já está caindo sobre a terra. No tempo em que há uma fome de ouvir a palavra sobre a terra. Veja, por que temos fome? Se temos tantas Bíblias, se temos as mensagens gravadas em áudio, em literatura e assim por diante. É porque a palavra estaria escondida. Muitas pessoas querem entender a mensagem por concepção intelectual e interpretar a mensagem e se confundem todos, não podem ter acesso à palavra, porque a palavra é um alimento exclusivo dos santos, dos eleitos, dos predestinados. Então, no parágrafo 121 da mensagem Alimento Espiritual, diz o profeta:
Mas graças a Deus, nós temos alimento escondido. Que graça! Alimento espiritual, de modo que estamos vivendo da bondade e misericórdia, da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando-se entre o seu povo. Amém. Eles entraram, Elias entrou antes da seca se estabelecer. Graças a Deus por estar dentro, antes do juízo se estabelecer. Agora é hora de sair e entrar. Sair dessas organizações e entrar em Cristo. Uma hora de saída e de entrada para todos os crentes verdadeiros. Sim, por isso redenção tem duas partes. Sair de e entrar em. Sair das organizações, sair do Egito e entrar na terra prometida. Entrar em Cristo através do batismo com o Espírito Santo. Então, o profeta pregou uma outra mensagem, chamada El Shaddai, referindo-se a Gênesis 17, quando Deus se apresenta para Abraão no fim da jornada. Veja, esse tipo de mensagem nunca veio durante as denominações, durante o tempo de Lutero, durante o tempo de Wesley, nem durante o tempo dos pentecostais, mas aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem, quando Deus vem, ele aparece em carne humana, como apareceu para Abraão, o grande Melquisedeque, para trazer pão e vinho, uma figura precisa da encarnação da palavra. Pão, a palavra; vinho, o sangue. E o Espírito Santo só vive no sangue. Um tipo perfeito da adoção para a verdadeira igreja. Então, veja no parágrafo 58 dessa mensagem El Shaddai. Eu poderia ler muitas outras coisas, mas ficaria muito grande o nosso vídeo, mas então escuta. Agora, ouçam o que Jesus disse. Como foi nos dias de Sodoma? Deixe isso penetrar, diz o profeta. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho de Deus. O Espírito de Deus em carne humana, em sua igreja, revelando e manifestando o sinal do Messias, como ele fez naquele dia, como ele fez nos dias de Cristo e como ele está fazendo no final da dispensação dos gentios. Apenas umas poucas horas antes que as bombas caiam, antes que o mundo seja destruído, grandes homens, cientistas, generais e assim por diante, estão dizendo que a próxima guerra durará só uns 3 minutos. As bombas estão prontas. A Rússia as tem no momento certo para Hollywood e Vini, e ele as tem programado para a rodovia da beira do lago em Chicago, para a cidade de Nova York e para todos os lugares. Estão programadas em Moscou e em outros lugares. É só uma pessoa cometer um erro de disparar uma delas em algum momento. E o que acontece? A Bíblia se cumpre então. Essa é a única coisa que falta. Vocês não podem ver o que Deus está fazendo, amigos? Não pode você beliscar nas suas mãos para beliscar seu espírito com a palavra de Deus e crer nela? Que mensagem oportuna. O rei do norte já se levantou. A Rússia não é comunista, é apenas menos de 1% deles, os que detêm o poder, que tem o botão vermelho da bomba nuclear. Eles estão pressionando-o, encurralando-o, colocando-o na parede. E numa dessas horas ele vai perder a cabeça e vai apertar o botão. E será tarde. Que Deus nos dê sua graça, amados. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.